Voltando lá na África, essa turma do Picasso e do Braque começaram a olhar as pessoas de vários lados e muito influenciados pela arte africana. E o que é interessante de falar é que se a gente pensar na música, sabe, o rock and roll, ele é fruto do blues, que é uma música africana que aconteceu nos Estados Unidos. A música brasileira, ela essencialmente vem do samba, sabe, ou dos ritmos africanos que tiveram por aqui. Vários, eu não sou um conhecedor do assunto. A outra música muito importante no música é a música caribenha, que também vem da África. O reggae também vem da África. A música pop é um fruto do rock and roll, do blues, do jazz. Então ela também vem da África. Então eu tendo a pensar que essa arte do século XX, o século que passou agora, ela é muito africana, sabe? E eu vejo muito pouco isso sendo falado, isso sendo valorizado, o quanto a África trouxe de alegria, de vida para a nossa vida, sabe? De poesia, de dança, de uma série de coisas nesse mundo que a gente vive. Então é interessante como uma coisa que está lá no que chamam de primitivo, de repente ela pode estar lá no que chamam de mais avançado, por causa todo do aspecto mítico que tem nesse universo, o aspecto fora do tempo, o aspecto inexplicável, né? O aspecto das forças mais sobrenaturais, né? E tal, dos heróis, né? Guerreiros. Existe uma força no mundo, né? E a gente é parte dessa força, então a gente não está sozinho nem socialmente, nem espiritualmente, a gente está num espaço de conexão. E isso que os artistas tentavam representar ali na tela, como que eles iam conectar o que estava aqui, a figura com o fundo, né? O ser com a paisagem, com o ambiente. Mas e nesse beijo a pessoa adquire esse terceiro olho. E o terceiro olho é quase como se fosse uma célula se dividindo, como se fosse a primeira divisão celular, que acontece, né, na barriga da mamãe, quando o papai e mamãe fazem namoro, né, e aí, né, bichinho do papai dá beijinho no ovinho da mamãe, e aí bichinho entra lá dentro no ovinho, né, códigozinho de vida, de luz, de genético, de como você quiser falar, encontra com códigozinho de luz, de vida, de amor de mamãe, e nasce embrião, e começa a se dividir célula, e vai dividindo, e aí chega na gente que está aqui agora. Pensando num futuro muito objetivo, tudo muito certinho, bem racional e bem organizado. Curiosamente, esse era o momento que estavam fazendo Brasília. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é Brasília, mas Brasília é uma cidade que foi construída, né, começou em 55, se não me engano, e terminou em 1960. E é uma cidade futurista, principalmente na época. E existia uma vontade no Brasil, acreditava-se que o Brasil ia se projetar um futuro brilhante. Foi gente do Brasil inteiro construir Brasília. E aí, na hora de inaugurar em Brasília, não tinha lugar para essa gente que foi construir morar. Então ficou uma situação bem dessa que acontece no Brasil, né? De que se esquecem das pessoas que são mais pobres, que elas também têm onde morar, que elas também precisam comer, que elas também precisam dançar, cantar, brincar. Esse quadradinho, quando ele sobe desse horizonte e vai lá para o alto, me dá uma sensação de leveza, pelo menos me dava quando eu era garoto, até hoje, né? Mas aí tem esse outro cara, o tal do Amilcar de Castro, pegava a cartolina, cortava a cartolina, dobrava, botava em pé. Pegava outra cartolina, cortava e fazia isso. E aí ia lá com a chapa de ferro e fazia. Esses caras foram se chamando de neoconcretismo. Concreto é aquela coisa certa. O neoconcreto já acha que tem um swing, que tem um balanço, sabe? Que tem um sentimento, que tem um espírito, que tem outras coisas escondidas que não são tão objetivas quanto essa ideia dos caras que estavam ali pensando Brasília, muito objetivo, mas na hora H faltou lugar para os trabalhadores que construíram Brasília. Aí esse cara, o Hélio, assim, ele estava trabalhando na parede. Ele, a Lígia Pape fazia gravuras nessa época. E
e o Amilcar fazia aquelas esculturas, Franz Weismann todo mundo estava meio tentando descobrir esse mundo dessa geometria, porque ia ser vontade de progresso e tal. E eles estavam, né, no começo, junto com aquela turma que acreditava no progresso, depois eles começaram a ficar na dúvida. E, por um acaso, isso aconteceu mais ou menos no mesmo tempo de Brasília. Tem uma coisa do corpo, sabe, que começou a entrar. O gesto de você dobrar o papelão, esse corpo vai entrar no Hélio, o corpo da Lígia Pape saindo, nascendo daquele cubo, né? Então você tem um cubo branco, mas de repente daquele cubo branco sai uma pessoa. A gente vai chegar no trabalho da Lígia Clark, mas enfim, eles estavam saindo da parede, sabe? Saindo desse mundo da representação, essa relação que o cubismo tinha, saindo da parede, porque o quadro ele fica pendurado na parede, né? Então, o quadro está aqui na parede, né? Aqui ele está no cavalete, mas ele podia estar na parede. Então, como que a gente vai tirar esse quadro? Aqui para fora, para o espaço. E esse cara começou a fazer umas caixas, com umas coisas diferentes dentro dela, onde você podia abrir, ver coisa, às vezes até sentir cheiro. Esse aí é um que ele estava pensando em quem é o bandido, na verdade. Né? É o cara que está cheio de dificuldade assaltando ali para comprar comida, ou é o cara que está lá, né, na política roubando todo mundo ao mesmo tempo? Então mataram um cara que era amigo dele, e ele fez esse seja marginal, seja herói, porque às vezes você está dentro do sistema, o sistema está tão corrupto, né, que você está do lado de fora, você acaba sendo marginal. O Parangolé, tanto Bolide, quanto Parangolé, quanto a Tropicália, ele começou a frequentar a favela da Mangueira. E começou a virar passista de samba. E começou a ter toda essa relação social com a favela. Descobriu um outro mundo, além do mundo da modernidade, digamos assim. E a pessoa, morador da favela, da Mangueira, era o cara que produzia o samba da Mangueira também. Então, eram pessoas que tinham subemprego em relação à sociedade, quer dizer, que estavam dentro do contrato social, estavam representando aqueles trabalhadores que foram expulsos de Brasília, que não tinha lugar para eles quando fizeram. E esses caras, eles tinham lá um emprego pequeno, ganhavam pouco, chegava lá na comunidade deles, faziam samba, poesia, dança, canto, fantasia, arte, alegria, viver, cantar, dançar. E fazer um carnaval maravilhoso, que é a maior festa do Rio de Janeiro. Estão querendo acabar com ela, né? Vamos ver o que acontece. E todo esse fazer está incluído de uma série de alegrias e brincadeiras e dificuldades, claro, mas é uma transcendência a toda essa dificuldade da vida e o encontro da utopia. Então, a tão falada utopia europeia, onde todos trabalham para todos de alguma forma acontecia nesse lugar. Então, tudo isso tem uma relação com o corpo, que a arte está ligada ao corpo, o espírito está ligado ao corpo. Tudo está ligado ao corpo, até a objetividade, mas, assim, no meu entender, tinha essa relação com o corpo. E o Hélio começou com esse trabalho de esse trabalho de abrir as caixas, de botar o parangolé, de entrar nos lugares, tudo o corpo vai levando você nesse movimento, você vai se relacionando não só numa situação passiva, a obra de arte está ali no quadro e você fica olhando. Não, o teu corpo penetra a obra de arte, dança com a obra de arte, entra na obra de arte, vivencia a obra de arte. Então, nesse momento, esses três artistas, o Hélio, a Lígia Pape e a Lígia Clark, a palavra principal para eles era vivenciar. Olha que maravilha, vivenciar vem de viver. Assim, para mim, essa é a minha turma, assim, que me ensinou mais. Meu avô é o Brancusi e a minha avó é a Lígia Clark. Então, a gente tem a linha, a borda do quadro, e a gente tem esse corte, e esse quadro já está saindo, como se fosse um gás se relacionando com o lado de fora. Esse trabalho é posterior ao trabalho, para mim, talvez o mais importante dela. E a tela, ela muitas vezes tem moldura, né? Hein, criançada? Telas, já viram aquelas telas com moldura, aquelas antigas? Já viu? Então, a moldura, o que é a moldura? A moldura é o que segura o quadro, né? É uma coisa que está fora, a pintura está toda ali, e aí está a moldura, né,
do lado de fora. Ela não tem nada a ver com a arte. A arte é o que está pintado. Ela está ali só, né, para proteger, embelezar. Eu nem sei porquê. Ela está lá. Para dizer, de repente, que a arte está ali dentro. O que a Lígia fez? Nessa questão dela, da questão, né, que o Picasso tinha pensado junto com o Braque, da relação da figura com o fundo, com a borda, ela começou a achar, espera aí, mas que borda é essa? O mundo não tem borda. A gente tem que ultrapassar da borda. A gente tem que sair dessa borda para um lado externo à borda. Então, ele dizia, o Brancusi, que a vida é a seguinte. A vida começa numa mesa do silêncio, onde a gente é garoto e está só ouvindo, recebendo informação do mundo. Do pai, da mãe, do amigo, do tio, da tia, da televisão, da informação, da publicidade, da arte, da fotografia, do cinema, vai recebendo. E, então ele chama dessa mesa do silêncio. Depois é o portal do beijo. O portal do beijo é quando a gente está se relacionando com o mundo. Tudo que é encontro é um beijo. Todo aperto de mão é um beijo. Toda conversa que a gente está tendo, embora eu esteja falando e vocês estejam ouvindo, é um beijo também. De lado, se quiser, ou de short, mas pode estar de roupa também, não faz muito... quer dizer, faz diferença, né? Mas vale das duas formas. E aí uma pessoa vem e começa a colocar qualquer objeto. Os objetos dela foram ela que fez. Né? Tem uns objetos, tem a concha para você ouvir aqui, objetos criados. Você pode criar objetos para isso também, mas você pode simplesmente pegar os objetos que estão na sala, como esse microfone aqui, e bota sobre a pessoa. Pega o apagador, bota aqui. Pega a caneta, pega qualquer coisa, caixinha de fósforo. Cada coisa, ela tem um peso diferente, uma forma diferente e uma temperatura diferente. E a gente não sabe aonde que vai cair na gente, porque é uma outra pessoa que está botando. E aí depois de botar, a gente fica um tempo com isso. E aí depois essa pessoa começa a retirar. A gente não sabe também qual vai ser a ordem que vai ser retirada. A sociedade do branco lá, europeu, que inventou a razão, e com a razão inventou o microfone, inventou a máquina fotográfica, inventou o projetor, e ficou todo mundo bobo. Caramba, esses caras inventam tudo, né? Mas eles não dançam muito não, cara. Não dançam tanto. Swing não tem, a música deles é dura, sabe? É uma música que você não quebra aqui, sabe? É diferente. Né? Você fica lá, vai numa festa, depois de 2 horas tocando essa música dura, você vai ficando assim, meu Deus, caramba, cadê minha terra? Né? Porque a gente tem essa sorte maravilhosa de ter se encontrado esses 3 povos com muita dor nesse encontro, né? Porque é uma sociedade muito violenta, mas é uma sociedade que tem uma ternura, um amor, uma graça muito especial. É isso que no modernismo construiu esse espaço da arte, pela própria arte independente, sei lá, arte... Tem um nome isso aí que eu nem me lembro. A arte, ela não precisava falar de nada da sociedade. Ela, por ela mesma, já estava falando alguma coisa. Mas o fato é que a gente tem aí a linha e o ponto plano, né? A barra é a linha, a bola é o ponto e a parede é o plano. E você tem uma barra de ferro e você tem a bola de borracha. E você tem a parede. E cadê a arte? A arte está em todo lugar, para mim, é o tempo todo, acontece o tempo todo, mas, né, dessa forma. Aí, de repente, você pega a bola de ferro, a bola de borracha, a barra de ferro, bota aqui, e esse acontecimento fica acontecendo aqui, e aí você tem a arte. E aí, quando você desmonta aquilo, você já não tem mais arte, você tem a barra de ferro, a bola de borracha, só que eles não estão costurados, presos, colados, estão só equilibrados um no outro. Então, isso me dava uma sensação de acontecimento, de que aquilo está acontecendo nesse momento, aqui, agora. E o que eu fiz antes, nasceu daqui. Maneira que você joga ela no chão, ela se comporta de uma forma diferente. Aquelas ali têm mais peso. E também para a pessoa sonhar, sabe? Sair do mundo, cara. Esquecer todos os problemas e tentar dar uma relaxada. A gente fomos fazendo esses lugares. Para a pessoa estar, para a pessoa viver, para a pessoa sentir, para a pessoa sonhar, para a pessoa se desligar. Pensando muito na natureza, sabe? Pensando uma ideia de natureza, um princípio de natureza celular, como se a gente estivesse entrando dentro do próprio corpo. Se a natureza ela tivesse entre o bicho e a paisagem, tivesse uma passagem, né, entre o nosso corpo e o mundo. Essa era uma exposição na Embaixada Brasileira, tem uma pintura de um cara chamado Cortona, que é uma coisa magnífica, gigantesca, enorme, essas coisas europeias.
antigas. E eu disse, pô, como é que eu vou fazer uma exposição num lugar desse, meu irmão? Porque aquela pintura, eu quero olhar a pintura. Aí fizemos esses carrinhos pra gente ficar olhando a pintura, tem um binóculozinho, você pode empurrar ele com o pé, tem rodinha. E essa aqui é uma cobra jiboia rio. Foi quando eu comecei a ter contato com o povo Runicuim. Renan Iubê jiboia. Renan Iubê é rio jiboia. Eu estava pensando nos rios voadores. Porque o que acontece? Nessa grosseria toda que está acontecendo no Brasil, né, é tudo por dinheiro. Né? O Silvio Santos já sabia, né? Tudo por dinheiro. Só que agora aquilo chegou na loucura total, porque vai pegar todo o dinheiro hoje, amanhã não vai ter nada para ninguém. Nem para aqueles que estão com tudo, né? É aquele Midas, tudo que ele toca vira ouro e ele não pode mais comer porque a comida vira ouro. Então, esses caras estão querendo destruir a Amazônia, já estão há muito tempo fazendo isso, e agora abriu a porteira, né? Fiz um desenho representando esse universo que eu encontrei na floresta. O Ajay Chan foi lá. E isso é um trabalho que eu fiz com os desenhos dos Runicuins. A gente pegou uns desenhos deles, eles fizeram os desenhos de tamanho específico para a proporção da parede, e eles foram escaneados e impressos no tecido. Que lindo. O que é incrível da maneira deles desenharem é que não existe essa de eu não sei desenhar. Porque não existe, a educação não é repressora.